Olá e sejam bem-vindos. É senso comum que a licenciatura é um ponto de partida e não de chegada, mas a mobilidade entre áreas de conhecimento é ainda um obstáculo na vida profissional. Essa é uma das razões pelas quais Daniela Braga tem um percurso singular. Sempre gostou de livros, lê Eça de Queiroz desde os 10 anos e licenciou-se em Línguas e Literatura. Hoje lidera a Defined AI, uma startup especializada na recolha, processamento e estruturação de dados de treino para inteligência artificial. O meu percurso é a prova de que é possível, com muita tenacidade e persistência, reinventar-nos constantemente. Nós vemos engenheiros a fazer a ponte para a linguística, linguistas a fazer a ponte para a engenharia, mas na altura isto era completamente proibido e mal visto. Quando estava a terminar o doutoramento, Daniela foi convidada para integrar a equipa da Microsoft, numa altura em que a multinacional iniciava a aposta nos sistemas de processamento de linguagem natural. Os general managers da Microsoft acharam que havia interesse e talento em Portugal para montar o desenvolvimento das linguagens. Acabo por ir desenvolver as primeiras 26 línguas que a Microsoft desenvolveu para sistemas de comando e controle de síntese e reconhecimento. E daí Portugal, Espanha, China, Estados Unidos. Em 2012, chego aos Estados Unidos com a Microsoft, a Seattle, e por isso explica-se porque é que eu estou aqui. E 3 anos depois, começo a Define AI. Tenho 7 anos de Microsoft e estava constantemente a ser contactada pela competição. E havia aqui uma empresa local que me ofereceu uma posição de diretora de Data Science numa empresa de 300 pessoas. Eu indo para esta empresa chamada VoiceBox, coisas que eu aprendi. Quão privilegiados nós éramos na Microsoft, que podíamos não entregar um produto, não perder uma deadline, estarmos todos no lugar e ninguém ser despedido. Portanto, eu aprendi a sobrevivência e como é que é realmente gerir uma empresa mais pequena. E ao mesmo tempo consegui perceber que o momento era certo, estávamos num momento de oportunidade em que todo o mundo estava atrás de dados de alta qualidade, mas que a maneira tradicional de os fazer era à força bruta, sem uma plataforma e, sobretudo, sem crowdsourcing. Uma das primeiras decisões de quem faz empresas passa por escolher entre avançar com o projeto sem sócios ou procurar outros fundadores com quem partilhar a gestão. Numa primeira etapa, a Defined AI arrancou com 2 fundadoras, mas em menos de um ano, Daniela Braga acabaria por decidir ficar sozinha à frente do projeto. Fiz uma busca de parceiros. Eu tinha uma ideia inicial de 4, terminei com 1, porque à medida que as coisas vão ficando mais concretas, tu começas a ver quem está in e quem está out. Isto é o processo inicial de qualquer startup. Fiquei com uma pessoa, que era a minha co-founder inicial, e que eu achei que teria a complementaridade de business que eu não tinha. 9 meses depois, estávamos a divorciar-nos. Ela realmente trazia um MBA, ela trazia a experiência de business, ela era uma VP of Business Development numa empresa chinesa que tinha sido minha fornecedora anteriormente, mas a verdade é que ela falhou o ponto básico, que é a capacidade de levantar capital e de desenhar um business plan. Quando tínhamos payroll para fazer, eu andava a fazer payroll em alguns casos do meu próprio bolso, na minha conta portuguesa, e ela não conseguia fechar uma term sheet. Foi quando eu lhe dei um ultimato e disse, agora trocamos de papéis. Ela era a CEO, eu era a Chief Scientist, e eu tomo conta do lugar de CEO, porque eu acho que consigo levantar, e tu passas para CEO. E foi o fim. Foi uma coisa horrível, de medo, de muitas sleepless nights em Seattle. E havia realmente o risco de que não investissem em mim com uma instabilidade tão grande numa empresa de menos 10 pessoas na altura, não é? Mas a verdade é que toda a gente disse, não, Daniela, a gente nunca viu outra cara. A investir é em ti. Os dados mostram que há menos mulheres à frente de startups e que há menos investimento em startups fundadas por mulheres. Daniela Braga não tem dúvidas que o seu percurso é ilustrativo de uma desigualdade que ainda persiste. Cada ronda que eu fiz era mais pequena do que qualquer par meu, homem, o fizesse. Mas eu ia avançando nas rondas de capital
com as armas que tinha. Já para não falar que, apesar de eu me integrar muito bem na cultura americana, demoraram 5 anos a eu achar que realmente comecei a ser aceite. Porque os Estados Unidos, no maravilhoso mundo que têm muita discriminação em relação a estrangeiros, em relação a pessoas diferentes, e ter inclusive piadas sexualizadas contra mim montes de vezes ao longo da minha vida, não só como empresária, mas antes disso. Do tipo, estás onde estás, porque obviamente é porque chamas a atenção, ou porque isto ou aquilo. Não pode ser porque vais fazendo o caminho e não desistes e vais continuando a aprender sem medo. Mas também, por outro lado, em Portugal havia outro tipo de conceitos. O preconceito de como é que te atreves, sendo mãe, a estar tão ausente e a montar uma empresa destas. Como é que te atreves? Isso é inadmissível do ponto de vista do papel feminino estereotipado que a nossa sociedade construiu ao longo de 800 anos. Percebi quando levantei o primeiro milhão de capital que não havia volta. A partir daí era só caminho só para a frente, não havia mais volta para trás. E toda a carga de responsabilidade. A minha filha tinha 6 anos na altura. Eram as dificuldades financeiras sozinha. Nunca tive safety net, como eu digo, familiar nenhuma desde os 17 anos. A pressão por obter resultados e financiamento, as dificuldades diárias da gestão de uma empresa e o sentimento de solidão que muitos empresários relatam são condições propícias a estados de burnout e de elevado stress. É por isso que o bem-estar, quer de quem lidera, quer das equipas, é cada vez mais decisivo no sucesso de qualquer startup. Começar uma startup é uma aposta arriscada. Exige tempo, dinheiro e muitas vezes até saúde num projeto que não tem garantias de dar certo. A solidão, o burnout e problemas de saúde mental são comuns, mas existem formas de os founders estarem preparados para os mesmos. Ter uma equipa de apoio, quer a nível pessoal, quer ao nível do negócio, que tenha passado por experiências semelhantes. Fazer a melhor pesquisa sobre os investidores da sua empresa, os casos de sucesso, como é a relação com os founders e que tipo de controle costumam exercer sobre as empresas. Construindo uma cultura de tenacidade que se vai moldando ao longo do tempo. Ao início é a confiança no produto, a meio é a flexibilidade para fazer ajustes e daí para a frente é a confiança na visão da empresa. Por exemplo, no início do Facebook, a Yahoo fez uma proposta de compra de $1.000 milhões que Mark Zuckerberg recusou, dizendo: "Não sei se algum dia vou voltar a ter uma ideia tão boa como esta. Claro que não é assim tão fácil, mas este é um bom ponto de partida." Eu parti sempre da desvantagem. O facto de ser mulher, o facto de ser uma cientista e o facto de ser imigrante. Essas são tudo desvantagens. A verdade é que nunca me condicionou, porque eu sempre paguei o preço da liberdade. E o preço da liberdade de fazer o que me dá na gana, por paixão. A minha analogia com a minha startup é quando eu estou a subir uma montanha, naquela hike, em que quase que tu nem vês a beleza das coisas que passam ao teu lado. Às vezes eu digo ao grupo com que eu vou: pessoal, vamos um bocadinho mais devagar. Nós não estamos a apreciar as coisas bonitas. Olha, esta planta, esta árvore que está aqui há 200 anos. É a mesma coisa na startup. Nós andamos nesta velocidade, sempre subir, um pé atrás do outro. E naqueles momentos em que tu queres cair para o lado e achas que não vais aguentar e que já nem vais chegar nem a metade, nem para cima nem para baixo na montanha, há um momento em que é só um pé atrás do outro. É assim que eu vivo a Defined e é assim que eu vivo um hiking difícil. Como se pode preparar para ser fundador de uma startup e como evitar o burnout é o tema da Masterclass com Daniela Braga, que ficará disponível em breve nas plataformas digitais. No dia 14 de dezembro serão conhecidos os vencedores do Prémio Únicos, uma iniciativa promovida pelo Google, pela Schilling e pelo The Next Big Idea, que recebeu dezenas de candidaturas. E uma delas será a startup premiada com mais de 150 mil euros em prémios. Obrigada por nos acompanharem, fiquem bem e até para a semana.